Lição 6. A condição dos gentios sem Deus. Introdução. Com o Senhor Jesus, não há grego e nem judeu, circunciso ou incircunciso, escravo ou liberto, mas unicamente um povo de Deus. Nesta presente lição, conceituaremos o significado de gentio, judeu, circuncisão e incircuncisão. Identificaremos qual é o valor da circuncisão e da incircuncisão para Cristo e para o cristão. Finalizando o nosso estudo, compreendendo que só existe um povo de Deus. Item 1 da lição, conceitos gerais. Conceito de gentio, oriunda da palavra hebraica goim, significa pessoa nativa de qualquer nação do mundo, que não seja nativo de Israel, ou seja, é a pessoa estrangeira que não possui nacionalidade israelita. No livro de Isaías, capítulo de número 42, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Isaías, capítulo de número 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 12, versículo 15 ao 21, diz assim a palavra do Senhor. Mateus 12, 15 ao 21. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Conceito de judeu. Oriunda da palavra Iedude, significa um descendente de Judá ou judeu, uma das 12 tribos de Israel. Na historicidade da nação israelita, por ocasião da divisão de Israel em Reino do Norte e Reino do Sul, o termo judeu era empregado para os nativos do Reino do Sul, formado pelas tribos de Judá e Benjamim. Porém, a partir da volta do cativeiro babilônico, onde em sua maioria os repatriados eram da tribo de Judá, foi que o termo judeu ou hebreu, utilizado no Antigo Testamento, se consolidou para o nativo de Israel. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4, versículos 9 e 10, diz assim a palavra do Senhor. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Item número 2 da lição, circuncisão e incircuncisão. Definição de circuncisão: é uma operação cirúrgica
na qual o prepúcio do órgão sexual masculino é cortado e removido. No sentido teológico, é a marca na carne de todo judeu, fruto do pacto de Deus com Abraão. Esta marca consolidava o pertencimento deste judeu ao povo de Deus. No livro de Gênesis, capítulo de número 17, versículos 1 ao 14, está escrito exatamente este pacto. E nesse sentido, nós vamos ler Gênesis 17, 1 ao 14. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, posto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão. Por pai de numerosas nações te constituí, far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho, nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Todo judeu que fosse ao 8º dia de nascido circuncidado era caracterizado como circunciso. De outro modo, quem não fosse circuncidado era caracterizado como incircunciso e deveria ser eliminado do meio do povo de Deus por ter quebrado a aliança. Jesus foi circuncidado ao 8º dia. É o que está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 2, versículo 21. Lucas, capítulo 2, versículo 21, diz assim a palavra: completados 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Portanto, nesta passagem, nós temos exatamente a circuncisão do Senhor Jesus ao 8º dia, conforme prescrevia a lei no pacto de Deus com Abraão. Definição de incircuncisão. Incircuncisão é a ausência da operação cirúrgica para o corte e remoção do prepúcio do órgão sexual masculino. No sentido teológico, todos os homens nativos de nações estrangeiras eram denominados incircuncisos.
não pertencente ao povo de Deus e, portanto, não merecedor das promessas de Deus à nação de Israel. Um exemplo bem clássico disso, de incircunciso, é o guerreiro Golias, onde Davi, por ocasião da sua luta contra Golias, ele proferiu a seguinte frase: quem é este incircunciso que ousa desafiar o exército do Deus vivo, né? O povo do Deus vivo? Colocando aí Golias, o filisteu, como um incircunciso. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 11 ao 12, ele afirma com extremada convicção que os gentios estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e totalmente alijados das promessas de Deus, ou seja, sem Deus no mundo. Leamos então, carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 11 ao 12. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos a alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Item 3 da lição: a circuncisão e a incircuncisão não possuem valor nenhum em Cristo Jesus. A circuncisão e a incircuncisão eram símbolos religiosos externos na carne, que não representavam o caráter do homem. Ou seja, o homem poderia ser circunciso na carne, porém tinha um coração maligno, com ações pecaminosas, demonstrando a podridão do seu ser, como disse Jesus, um sepulcro caiado. Abraão, chamado especialmente pelo Senhor, incircunciso na carne, recebeu a promessa de ser o pai espiritual de muitas nações. Romanos, capítulo de número 4, carta aos Romanos, capítulo de número 4, versículos 7 ao 12, diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os circuncisos, visto que, dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, como pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda em circuncisão? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve, quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Portanto, aqui o apóstolo ele coloca que o Abraão recebeu a promessa de Deus ainda sendo um incircunciso. E, portanto, este valor da circuncisão
não tem nenhum valor espiritual no sentido de se dizer que esta pessoa só é salvo quem é circunciso, como preceituava a religião, ou como preceitua a religião judaica a partir daquele pacto de Abraão com Deus. Portanto, tanto o circunciso como o incircunciso, se tiver fé, este será salvo no nome de Cristo Jesus, ou pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, reiteradas vezes em suas cartas teológicas, afirma que a circuncisão e a incircuncisão não possuem valor nenhum na verdade da salvação em Cristo, pois a marca que Deus enxerga no homem é a circuncisão de seu coração, ou seja, aquele que é voltado para a consagração, adoração, obediência e fé em Deus, demonstrando então ter um caráter íntegro e ilibado, feito à imagem e semelhança de Jesus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: a circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículo de número 6, diz assim a palavra do Senhor textualmente: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Ainda em Gálatas, capítulo 6, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas ao ser nova criatura. Na carta aos Romanos, capítulo de número 3, versículos 29 ao 30, diz assim a palavra do Senhor. Romanos 3, 29 ao 30. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Portanto, na chegada de Cristo, pela fé em Cristo Jesus, pela fé no sacrifício de Cristo Jesus, que derramou seu sangue na cruz do Calvário para salvar toda a humanidade, por esta fé, por este crer, tanto circunciso como circunciso, este terão a vida eterna. Portanto, em Cristo Jesus não há nenhum valor para o símbolo religioso da circuncisão. Neste caso, a circuncisão tem que ser de coração. Vamos então agora para o item 4 da lição, que fala de um só povo de Deus em Cristo Jesus. Na carta aos Romanos, capítulo 11, versículos 11 ao 24, o apóstolo Paulo registra que a rejeição de Israel em relação ao Messias proporcionou aos gentios, não judeus, o de serem alcançados pela graça do Senhor Jesus, e voltando-se em discurso especificamente para os gentios, já que Paulo fora designado como o apóstolo dos gentios. Diz então o apóstolo, usando a analogia com a árvore da oliveira, que os gentios são os ramos de uma oliveira brava, que foram enxertados na oliveira santa, sendo participantes da raiz e da seiva desta oliveira. E assim
deviam, mediante a fé, permanecer enxertados nela sem se gloriar, pois o que os sustentava era a raiz da oliveira santa, personificada na eleição de Israel, e assim se conclui que há uma esperança de salvação de Israel. Na carta de João, ele diz especificamente que o Verbo se fez carne e que aqueles para que ele veio não receberam. E neste caso, aqueles que não receberam foram os judeus, o povo de Deus, o povo, a nação escolhida, a nação de Israel escolhida para ser sacerdote ou exemplo para as demais nações. Aprove a Deus, em sua infinita misericórdia e amor, numa analogia utilizada pelo apóstolo Paulo, enxertar os gentios nesta oliveira escolhida, que foi a nação de Israel como nação sacerdotal. A partir daí, não há gentio, nem judeu, nem grego, nem bárbaro, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Todos são iguais perante ao Senhor. E todos foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Romanos, capítulo de número 11, versículos 11 ao 24, diz assim a palavra do Senhor. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para o enxertar de novo. Pois se foste cortado daqui por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são os ramos naturais. Portanto, como já falamos, Paulo usa aí uma analogia em que a raiz, o tronco da árvore é a nação de Israel, a nação escolhida, a nação sacerdotal escolhida para levar a palavra de Deus às demais nações, mas pela rejeição de Israel ao Messias, os gentios foram enxertados então nesta oliveira, e ele coloca os gentios aí como oliveira brava, ou seja, que não pertencia à oliveira natural escolhida pelo Senhor como nação sacerdotal. Nos versículos 25 ao 32 deste capítulo 11,
o apóstolo volta a enfocar que foi pelo endurecimento do coração dos judeus que os gentios tiveram a oportunidade de conhecer a graça de Deus. Porém, a eleição de Israel proporcionará a todos o desígnio da salvação e que Israel será salvo pelo Messias. Leiamos então, ainda nesse capítulo 11, versículos 25 ao 32. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Portanto, aqui o apóstolo fala que existe somente um povo de Deus em Cristo Jesus, e que tanto os gentios como a nação de Israel, todos foram salvos, todos serão salvos. Nos versículos 33 ao 36, o apóstolo Paulo termina o capítulo 11, exaltando a maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos, dizendo que ninguém, absolutamente ninguém, pode conhecer os juízos, caminhos, a mente do Senhor. Nenhum ser humano pode ser o conselheiro de Deus ou dar-lhe alguma coisa para merecer algo de volta, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Versículos 33 a 36, diz assim a palavra do Senhor: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Concluindo a aula de hoje, todos nós, indistintamente, carecemos da glória de Deus. E por isso temos que contemplar permanentemente uma fervorosa vida espiritual com Jesus nos sólidos pilares da pureza moral de Deus, da integridade moral de Deus, do amor de Deus, e em sempre ser cheio do Espírito Santo. Shalom Adonai. Este trabalho foi feito para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A todos, muito obrigado.